E todos espedaçados, assim, faltando dedo, faltando mão. Numa dessas imagens tinha umas mulheres em volta, né, chorando. Provavelmente são namoradas, ou esposas, ou mães também, né? Enfim. Eu confesso pra vocês que eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão alegre, que eu sequer me senti mal. Que o diabo lhes carreguem. Assine Valete Plus da Espectro Cinza ou morra na ignorância. E você ganha uma revista. Hoje nós assistiremos a mais bela, histórica operação já feita em território carioca desde o início, desde a criação deste país. Hoje nós iremos assistir, comemorar, dar risada, se divertir muito. E aparentemente, né, não sei o que aconteceu exatamente, esse país deu uma chacoalhadinha ali em relação ao crime organizado no Rio de Janeiro. Nós iremos assistir isso, reagindo. Queridos amigos, boa tarde a todos. Esse dia que é estranhamente especial em muitos termos, né? Muito especial em muitos termos, tá? Na hora que eu assisti, nós tínhamos 60 mortes. 60 mortes, claro, de bandidos, né? De delinquentes, infratores, criaturas abjetas. Me mandaram mensagem mais cedo enfim, da condição do estado de sítio, né? De barricadas que estão havendo lá agora. E é um amigo meu, que é lá do Rio de Janeiro. O Almir, inclusive, fotógrafo aí que fez as minhas fotos incríveis da Cali. Um abraço aí. E um outro amigo meu, realmente, um amigo de mais longa data, me mandou vídeos dos delinquentes feridos do Rio de Janeiro. Gente, assim, aquela situação horrorosa, nojenta que eu sempre comento pra vocês, né? E aí são rapazes jovens jogados num canto ali, num beco, numa vala, e todos espedaçados, assim, faltando dedo, faltando mão, com ferimentos horrorosos, assim, destraçalhamento de bala, sabe? Depois eu vi a perna de um cara, assim, toda aberta, toda errada, assim. Os caras mutilados. Numa dessas imagens tinha umas mulheres em volta, né, chorando. Provavelmente são namoradas, ou esposas, ou mães também, né? Enfim. Mas é aquela situação realmente nojenta, né? É uma situação repulsiva. Mas eu confesso pra vocês que eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão alegre, que eu sequer me senti mal. Assim, o que é raro. No geral, eu não gosto de ver cenas desse tipo. Eu acho que são cenas realmente, de fato, que são, né? Nojentas, repulsivas, que me deixam nauseada, me deixam perturbada por algumas horas, tá? Simplesmente eu vi aquilo ali e eu não senti nada. Tá, nada, assim, não tive nenhum sentimento sequer de dor, de incômodo, de repulsa, nada, eu só achei aquilo maravilhoso. Eu tenho que confessar. Simplesmente olhei para aquilo e achei divertidíssimo, pensei, bem feito, toma mesmo, tem que se fuder, que o diabo lhes carreguem. Achei excelente. Cara, assim, vamos considerar, né, o fator realidade minha e do Elan, quando a gente vivia lá no Rio de Janeiro, né, cara? Felizmente a gente não tá mais lá, entendeu? Porque realmente, ao longo do tempo, nós vimos a violência crescer e crescer e crescer gradativamente, ao ponto da gente ficar lá escutando trocação de tiro por, sei lá, 5 minutos sem parar, assim, pá, 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 de um lado e pá do outro. De chegar em casa, na frente do condomínio e ter sujeito todo arrebentado e sanguentado na frente de casa, sabe? Assim, assustador, entendeu? Assustador. Eu acho que essa gentalha tem que morrer mesmo. Não tenho pena, não tenho compaixão, piedade e misericórdia. Essas pessoas não merecem. Acho que a gente tem que matar o mais rápido possível. É isso que a gente tem que fazer. A maior quantidade, da forma mais rápida possível. Da forma mais eficiente possível. Claro, estou me referindo aos líderes e todos os integrantes dessas facções criminosas. Em relação aos policiais, em relação aos inocentes, transeuntes, enfim, pessoas normais, pessoas comuns, eu lamento. É realmente uma tragédia, eu sinto muito. Envio as condolências, de fato, a essas pessoas, aos familiares, aos amigos, pessoas que perderam. Esses profissionais que estavam lá se sacrificando pela gente, de fato, né? Que se sacrificaram em relação a uma vida cotidiana sob um viés do crime, em relação a uma vida sempre sob a mira do crime organizado, em que tu pode ser assaltado a qualquer momento, levar uma bala perdida, ser ameaçado, morto, enfim, por alguma facção ou faccionado. E também em um sentido de combate mesmo, né? Esses caras literalmente se arriscaram, estão se arriscando e vão se arriscar outras vezes pela gente. E é algo impressionante, de extremo, inestimável valor.
Isso é animal disposto a trocar tiro com a polícia pra colocar a vida das pessoas em risco. Isso não é gente, não importa se... E vocês veem aí, né? Tem branco, tem pardo, tem preto, tem pra todo mundo. Dá pra colecionar aí. O que interessa é o seguinte, é vagabundo? É. Ah, sim, ó, essa história aí, ai, porque são jovens, negros, pardos, periféricos. Meu, assim, independentemente da cor das pessoas, não importa. O sujeito é um latrocida, é um assassino, é um delinquente, ele é um ladrão, ele é um furtador, ele é um líder de uma facção criminosa, ele é um aviãozinho, não interessa a cor que o sujeito tenha, pelo amor de Deus. Pode ter a cor do príncipe William da Inglaterra. Foda-se a cor do cara. Agora, porque o sujeito ele é preto, pardo, vamos deixar de prendê-lo por conta da cor dele, da origem dele. Ai, não, mas é porque os jovens pretos periféricos... Meu, foda-se! Existem excelentes seres humanos, produtivos, honestos, que são pretos e pardos. E as pessoas não são presas. Pronto! Existem inúmeros seres humanos excelentes, que são pretos e pardos, que inclusive são a maioria da composição dessa sociedade, da composição populacional brasileira, que não comete crimes. Ou eu tô maluca? Estamos cheios aí de pretos e pardos assistindo o canal. Pessoas decentes, pessoas produtivas, pessoas que não teriam a capacidade de furtar uma pessoa ou matar uma pessoa por motivos torpes, estúpidos, nojentos, repulsivos quanto um celular, como se não fosse nada. Pronto, essas pessoas não são presas. É isso. Eu queria usar o argumento, estão prendendo as mulheres, as pobres mulheres vítimas da sociedade patriarcal, no caso da Elise Matsunaga, que picou o ex dela lá. Meu, foda-se! Assim, qual a relevância da Elise ser mulher neste caso específico? Nenhuma. Não existe relevância. A mulher matou um homem adulto, ela picou esse sujeito, desmembrou e depois se livrou do corpo. Ah, não, mas é que ela é uma mulher vítima da sociedade, não sei o quê. Chega de fingir normalidade. Esse país não é normal. Esse país é uma febre. A gente tá permanentemente em febre e fica fingindo que tá tudo bem. Não tá. Gostei bastante dessa expressão. Esse país não é normal. E não é normal em um sentido ruim, tá? Em um sentido negativo, não é em um sentido de ser excêntrico, peculiar, particular, com características muito específicas que tornam esse país muito complexo. Não, é um país anormal por estar permanentemente doente, febril, em condições abjetas. E a gente lida com essa anormalidade de forma cínica e dissimulada. Nós convivemos com coisas que nós não deveríamos conviver. E, inclusive, recentemente, conversei com um judeu russo, tá? Um judeu russo. O cara, ele literalmente nasceu na ex-União Soviética. É bizarro. Praticamente o cara é um museu, né? E aí, em dado momento, a gente começou a bater um papo, né? Fazer umas gracinhas de humor negro. E aí, ele fez a piada de que o Brasil não era um país sério. E logo em seguida ele corrigiu e disse, não, eu tô brincando e tal, não sei o que. Falei, não precisa corrigir. O Brasil não é um país sério mesmo. Eu dei uma lacrada ali, né, cara? Dei uma militada ao contrário. O que eu poderia dizer nesse caso? Antipatriótica? Não sei. Em que eu confirmei realmente, assinei embaixo. Não é verdade, o Brasil não é um país sério. Até hoje, nunca foi um país sério. Espero que seja sério em algum momento. Estamos lutando para que em algum momento ele seja de fato sério, respeitável, que seja um território que nos dê orgulho, que as nossas instituições sejam fortes e estáveis, que os nossos políticos também nos representem, que seja um Estado eficiente, que a gente não tenha que andar com medo na rua, pensando em inúmeras estripulias para não ser assaltado, furtado, que a maioria, ou pelo menos 100% da população, tem acesso a saneamento básico, uma educação de qualidade, que os alunos não sejam potenciais agressores dos seus professores, né? E que, portanto, os professores não vivam o tempo todo na sala de aula com medo de apanhar dos próprios alunos, inclusive até mesmo serem abusados sexualmente, porque eu lembro há muitos meses atrás em que uma professora ela foi praticamente abusada pelo seu próprio aluno sexualmente, tá? E, felizmente, haviam câmeras dentro da escola, na sala de aula, para ver o que estava acontecendo lá dentro. E eu espero que em algum momento o Brasil seja um país totalmente diferente do que nós vemos hoje e do que nós estamos, infelizmente, muitíssimo acostumados. Acho que a gente tem que parar de ter medo de falar certas coisas, como, por exemplo, que o Brasil, de fato, não é um país sério. Não é um país sério. Não é um país de que se tem orgulho. Aliás, eu acredito que não é um país que se deva ter orgulho.
considerando todas as condições que nos proporcionariam sermos um país de primeiro mundo, riquíssimo, produtivo, assim, que fosse de fato respeitado no mundo inteiro, e a gente não é. É como se nós tivéssemos sido profundamente abençoados por Deus, pelas forças da natureza, e tudo isso sendo jogado pela correnteza, sendo jogado fora, pelo ralo, diante dos nossos olhos. E a gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar isso. Por isso que o Brasil é um país anormal. Até hoje tem sido um país anormal. Fazendo tudo errado. Tudo que se deveria fazer e fazendo ao contrário. E gerando resultados extremamente ruins e a gente fingindo sem entender por quê. Como? O que aconteceu? Ué, o que houve? Nós fizemos tudo certo. Não, a gente não fez tudo certo. A gente nunca faz nada certo aqui. A gente não fez tudo certo. A gente não tá fazendo tudo certo. E espero que em algum momento a gente faça as coisas certas. E eu acredito, tá? Acredito mesmo. Eu acredito que a gente vai conseguir. Acredito. O bandido é o nosso bode expiatório. O bandido, esse grupo de pessoas que fica brotando por aí e se organizando e crescendo na sua vida, se baseando no terror que eles geram sobre os outros, ele é um inimigo óbvio, mas claro. Ele é um inimigo inconteste. Excelente ponto esse que o Renan trouxe, porque ele tá certo, cara. Eu tenho que reconhecer que o Renan, ele de fato entende bem como opera a mecânica da natureza humana, da natureza coletiva do ser humano, principalmente o que nos torna quem somos. E, felizmente, nesse caso, nós temos um excelente bode expiatório, de fato. Porque são pessoas que merecem. Não são vítimas integrantes de um grupo vitimizado, ostracizado, discriminado injustamente. Não, não é esse o caso. É um grupo de delinquentes terroristas, assassinos, estupradores, violadores, latrocidas, que são o nosso bode expiatório. Nesse caso, nós temos sorte. E vamos ver se vai ser mais um desses casos em que o Brasil tinha a faca e o queijo na mão e ele simplesmente resolveu olhar pra isso com desdém, dar de ombros, seguir embora e tomar outro caminho. Porque basicamente é isso que o Brasil faz, né? Nós temos todas as bênçãos, todas as possibilidades, todas as riquezas e a gente simplesmente olha pra isso com desdém, dá de ombros e segue o caminho em direção contrária. É assustador. É realmente, assim, incompreensível. Incompreensível. Absurdo que faz Cláudio Castro, o governador mais letal da história do estado. Desculpa, eu não concordo com você. Eu não concordo com você. Precisamos de um governador mais letal. Ele é muito pouco letal. O Rio vai mal em todos os indicadores sociais e sua resposta contra a baixa popularidade é a execução de mais uma chacina. Não podemos normalizar 20 mortes. Pelo amor de Deus, é pouco 20 mortes. Se fosse 200, continuaria pouco. Desce aí, desce aí. O que eu... Tá. Assim, ó, eu penso que o maior problema, tá, especificamente, é a mulher branca jovem, tá? E eu digo isso em relação a mim, tá? Eu sou uma evidência anedótica disso, porque quando eu era mais jovem, eu tinha uma mentalidade assim. Só que não é porque eu tinha um amor, sei lá, uma paixão por bandido, delinquentes, esse tipo de coisa. É porque realmente eu ainda não tinha vivido o suficiente pra compreender e entender as motivações dos seres humanos. Isso é difícil, gente, porque eu ainda preciso... Nossa, acabei de ter um insight agora sobre escrever, né? Em relação a isso, o que fazia com que eu pensasse o que eu pensava? E não era um amor por bandidagem, não era isso. Eu não tinha amor por bandidagem, eu não tinha um fraco por delinquente nem nada assim. Eu nunca fui Zé Droguinha, sabe? Eu já tive, enfim, e tenho os meus inúmeros defeitos, mas nunca foi um desses, né? Eu nunca tive nem nada assim, nenhum fraco por bandido. Mas, ainda assim, eu era condescendente em relação ao que gerava a delinquência. É isso. Eu tinha uma condescendência pelo que gerava esse comportamento, como se eles não tivessem livre-arbítrio. E, de fato, a rigor, eu não acredito, tá? Filosoficamente, em livre-arbítrio. Se a gente for ler, por exemplo, sei lá, o Comporte-se do Sapolsky, tu vai sair dali desse livro realmente bem cético em relação a isso. O problema é que a nossa sociedade, e aí, nesse sentido, talvez eu vá contra as minhas próprias crenças, não deve ser regida por uma mentalidade como essa, de que não há livre-arbítrio. Porque as pessoas simplesmente abrem mão das suas responsabilidades e passam a tratar as próprias ações, as consequências das suas ações, de modo muito mais impessoal, como se elas não fossem, de fato, culpadas diretamente por aquilo que é gerado por elas mesmas. Então, eu não acho que é uma boa forma, tá? Não é uma forma de reger uma sociedade, não é uma forma
produtiva e funcional de se viver, acreditando que tu não tem responsabilidade por si mesmo, pelos próprios resultados, diretamente falando. É claro que existem várias causas que geram determinados comportamentos, que geram certas particularidades, características de uma sociedade, de um grupo demográfico, etc. Mas nós precisamos estimular esse senso de responsabilidade nas pessoas, porque isso gera nelas um maior senso de responsabilidade e, portanto, de melhores resultados a partir dessas responsabilidades que são incutidas nas pessoas. Então, como elas sabem que são elas que determinam o próprio caminho e, portanto, também o próprio resultado desse caminho que elas tomaram, isso faz com que elas tomem, geralmente, melhores decisões, tá? Então, eu penso que era isso. Foi um bom momento para raciocinar um pouco sobre isso, né? Tentar desenvolver isso para vocês, para compreender o que é a mentalidade dessa mulher jovem. Outra coisa, em segundo lugar, é que eu não tinha contato direto com a criminalidade. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. Então, muitas vezes, quando as pessoas de direita falam que somos, ou, enfim, representamos um grupo demográfico de privilégio, de bem-estar e sem contato com o crime, é verdade. Eu acredito que esse é um fator realmente bem razoável, mesmo no meu caso, em que eu não tivesse sido rica, né? Porque eu fui criada no interior do Rio Grande do Sul em uma família pobre. Família pobre, gente, assim, família simples. Eu nunca fiz viagens, eu nunca estudei em uma escola particular, eu não tive os melhores professores. Os meus pais não são bem formados intelectualmente, instruídos, educados, nada nesse sentido. Minha mãe estudou até a 4ª série, tá? Hoje em dia, até o 4º ano do ensino fundamental. Minha mãe é literalmente semi-analfabeta. O meu pai, ele não terminou o ensino médio. São pessoas pobres, pessoas simples, tá? Atualmente, eu tenho tido contato com pessoas que eu fico chocada. Tipo, sim, os pais já têm faculdade, já têm pós-graduação, são doutores, os avós eram estudiosos e tal. Assim, completamente distante da minha realidade. Então, portanto, eu cresci em uma vida, uma realidade simples, porém, longe da criminalidade. Então, eu não sabia o que era conviver com o crime de fato. E entender a lógica, citando aqui a lógica do assalto, parafraseando a Marcha Tribo Fúria, né? Eu não entendia a lógica dessas pessoas e o que as levava a fazer o que elas faziam em um sentido psicológico, não necessariamente em um sentido evolutivo, tá? Porque, assim, em um sentido psicológico, muitas das pessoas elas só querem facilidade, status, para terem acesso a determinados recursos, prestígio e mulheres. É isso que essas pessoas querem. E é por isso que elas fazem o que fazem. E aí tu vai ver um sujeito que furtou o celular de um transeunte, de uma pessoa comum, inocente, que talvez esteja indo pro trabalho ou indo ver a namorada. Ele vai lá, furta o celular desse cara, o sujeito reage, ele dá um tiro na cabeça dessa pessoa e ele sai andando como se não fosse nada, tá? Isso te dá um vislumbre muito mais intimista e próximo do que é o crime, do sangue frio que essas pessoas têm pra fazer o que fazem. Esse contato direto com a criminalidade, entendeu? De perceber o quanto isso oprime você cotidianamente e a gente tem que agir como se não fosse nada, como se fosse normal. Esse país é anormal, esse país não é anormal e a gente vive como se fosse. E a gente age como se fosse normal. Por exemplo, eu pensar em descer a rua da minha casa, em colocar o celular numa sacola, porque provavelmente se um bandido vir me furtar, ele vai levar minha bolsa, ele não vai levar a minha sacola, que foi onde eu teria colocado o meu celular. E eu tô ali pensando, me articulando, o que eu posso fazer para reduzir os danos de estar constantemente sob o alvo de facções, em que vão querer levar as minhas coisas. E esse é um outro fato relevante também. Terceiro fato, tá? O que eu falei? Eu falei da distância em relação ao crime. Outro fato é, eu diria que é a condescendência moral e não acreditar em livre-arbítrio, enfim, e acabar transferindo para as instituições, para o histórico de escravidão do país, etc. E o outro fator que é... O que eu tava falando, meu Deus? Meu Deus, me ajudem a lembrar. Lembrei. Ser uma pessoa economicamente produtiva, tá? Ser uma pessoa socialmente ajustada. Porque tu sente com as suas mãos, com os seus pés, com todos os poros da sua pele, com os membros do seu corpo, com a sua cabeça, que tu está dentro de um sistema em que tu se esforça para ser produtivo
contribuir, e em vez de tu ter um resultado correspondente a isso, não, tudo que tu faz lhe é tirado inversamente, para ir para mãos de pessoas que prejudicam a você. É isso. Basicamente o crime compensa. E trabalhar nesse país não compensa. É isso que acontece. Tu percebe que trabalhar e ser honesto, ser produtivo, não compensa nesse país. Só que tu só vai perceber isso quando tu é mais velho. E quando tu realmente for uma pessoa produtiva. E tu começar a olhar que existem inúmeras pessoas socialmente ajustadas com todos os seus problemas, tá, gente? Com todos os problemas, porque muitas vezes esses esquerdistas, eles acham que as pessoas socialmente ajustadas, elas têm uma vida perfeita. Que elas não apanharam em casa, que elas não foram humilhadas, que elas não foram maltratadas, abusadas sexualmente, que não viram o pai e a mãe brigando dentro de casa, como se nunca tivessem visto a mãe sendo espancada diariamente, como se não tivesse passado por bullying, como se a vida das pessoas normais, nesse sentido, não fosse cheia de dor e de sofrimento. Porque essa é a existência humana. Mas ainda assim, essas pessoas escolheram não matar uma pessoa inocente na rua por causa de um celular. Para que assim esse sujeito não busque status, prestígio para conseguir recurso e mulher. É isso. Gente, vamos considerar, tá? Assim, ó, vamos considerar uma coisa. Imagine a quantidade de gays traficantes que saem dando o grau de moto que nós teríamos aí, devido a todo o preconceito que eles sofreram até pouco tempo atrás aí. Vamos considerar. Basicamente, todas as facções criminosas do Brasil seriam formadas por gays, né? Por viados, por bichas. Porque a quantidade deles que foi abandonada, expulsa, chutada pra fora de casa muito cedo. Meus camaradas, vamos ser honestos aqui. E claro, vou considerar aqui todos os pormenores e particularidades. Algumas pessoas, elas têm doenças mentais. Algumas pessoas têm isso e aquilo. A quantidade de gente que eu conheço aí, que é border, que teve uma vida horrorosa, mas ainda assim não foram pro crime. Aí tudo bem, vamos considerar inúmeras outras questões de natureza psicológica, etc. Tá. Se a gente ficar nessa masturbação mental, a gente vai continuar sendo estraçalhado, aterrorizado, extorquido, abusado, hostilizado pelo crime organizado. Porque nós sempre iremos encontrar justificativas, pelo menos explicações. Nós sempre conseguiremos encontrar explicações que causam esses comportamentos tão profundamente destrutivos e predatórios em uma sociedade. Nós conseguiríamos encontrar motivos, explicações, gente, para os crimes mais odiáveis. E aí eu me refiro a todos aqueles que vocês mesmos aí podem imaginar na cabeça de vocês. Inclusive que aconteceram em outras épocas. Eventos históricos, genocídios, perseguições, discriminações, institucionalizações de discriminações, separações em categorias, uma sociedade, tudo isso a gente consegue encontrar motivo. A questão é, qual é o tipo de sociedade que a gente quer viver? O que nós devemos fazer para mudar o sistema de incentivos para que isso deixe de acontecer, reduzindo ao máximo a expressão desses comportamentos que dependem de várias dessas causas, como, por exemplo, viver em uma sociedade em que o crime compensa. Pronto, fechei o raciocínio. É isso. A gente não pode viver em uma sociedade em que o crime compensa. E que é uma das causas que levam os sujeitos a escolher esse tipo de caminho. Porque a nossa justiça é lenta, ela é ineficiente, porque tem progressão de pena, porque a nossa justiça é corrupta e ela é facilmente comprável, manipulável. Porque sim, nosso país é extremamente desigual e gera uma sensação de impotência, frustração e inutilidade nas pessoas, fazendo com que muitas delas queiram ir pro crime, e isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Isso não deve ser uma via alternativa pra ninguém. É isso que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça. Eu preciso até rever esse monólogo aqui que eu trouxe pra vocês, porque eu vou tentar desenvolver um pouco sobre isso e escrever na Valete. Em relação às mulheres brancas, jovens especificamente, por que elas são tão trouxas, tão tongas, ingênuas, especificamente falando sobre delinquência de jovens, negros, periféricos, etc. Que nós temos aí inúmeras outras questões envolvidas nisso, e aí suas particularidades respectivas, né, como ser compassiva em relação aos imigrantes, né, os imigrantes islâmicos, etc, esta gentalha toda aí, que geralmente vem do norte da África, estão em idade militar, mas esse é um outro caso. E aí eu teria até dificuldade de entender um pouco mais esse processo, não poderia usar eu mesma de evidência anedótica, porque eu nunca fui essa pessoa. Eu nunca tive compaixão e condescendência com imigrantes de países extremamente patriarcais e misóginos,
que o meu feminismo, eu diria que é uma das características mais antigas da minha personalidade. Eu consigo fazer uma retrospectiva super antiga na minha mais tenra infância. Então, esse caso seria mais difícil de entender, pelo menos me conectar psicologicamente. Mas eu acredito que seja possível e eu pretendo escrever e desenvolver sobre isso também. E é óbvio que a esquerda, quando a esquerda vê uma operação paramilitar com o uso de drones, com o uso de o famoso guerrilla warfare nas periferias, eles ficam... os seios dessas analistas ficam, né, pontiagudos. Os rapazes apresentam, não exatamente uma ereção, mas eles apresentam estímulos peristálticos preparando o seu intestino para receber uma visita, né? Aí olha só, ó Oruan, maior chacina da história do Rio. Matou foi pouco, Oruan. Tinha que matar mais. Eu tô vendo você tuitar. Não é suficiente. Se você tá tuitando, não foi suficiente. Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias de modo claro, como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.